Boa noite a todos. Né? A gente está muito feliz. Natália tá rindo, mas eu tô dando boa noite. Eu fiquei pensando, boa noite. Mas agora eu entendi. Entendeu? Vai, explica. O boa noite é porque o nosso podcast é lançado sempre toda segunda e quinta-feira do mês, às 19. Muito bom, então tá explicado. Entendeu? Boa Então, noite. assim, gente, boa noite a todos. A gente está muito feliz com a nossa convidada hoje, a Érica Laperuta, que veio de São Paulo, chegou hoje. Estamos nos sentindo muito honradas. Uma amiga nossa de coração, mas uma profissional super competente. E a chamada do nosso podcast hoje é Como a Orelha Escuta e o Cérebro Entende. Né? Então, em novas palavras, né, mais profissionais, a gente vai conversar muito sobre o processamento auditivo central. E vamos fazer um papo descontraído, sempre conversando sobre as nossas angústias, as nossas aflições, o que aparece, né, para gente nos nossos consultórios. Algumas pessoas enviaram também perguntas, e é isso aí. Né? Eu queria dar a palavra à Érica, e aí a gente vai começar esse bate-papo gostoso. Obrigada, meninas. Estou super feliz de poder dividir com vocês sobre esse assunto, que é um assunto hoje tão estudado, tão falado, mas que o público ainda tem dúvidas a respeito, né, do que pode ser exatamente uma possível alteração de processamento auditivo. Muitas vezes a gente tem crianças que parecem ter queixas auditivas e na hora de fazer uma avaliação audiológica convencional, a gente tem a audição dentro da normalidade. Então, a quantidade de informação que chega para ela está dentro da normalidade. Mas tem queixas como, eu chamo, não responde. Ela fica mais focada em determinado assunto, e aí, quando ela é chamada, não presta nenhuma atenção, ou acaba tendo dificuldades escolares, acaba não entendendo quando tem mais pessoas falando ao mesmo tempo, quando tem barulho de fundo. Então, o que acontece com essa criança se ela tem audição normal? Eu acho que é legal, assim, a gente contextualizar. Eu adoro essa palavra, contextualizar. Mas Contextualize. Porque assim, a chamada do a orelha escuta e o cérebro entende, isso é muito importante para o leigo, e eu sempre converso isso no consultório, né? Porque existe o órgão responsável pela captação do som, né? Que é a orelha externa, né? A orelha média, a orelha interna. Na orelha interna a gente tem a cóclea, né? Que esse estímulo ainda é um estímulo mecânico, e aí ele passa a ser um estímulo elétrico quando chega no nervo auditivo. Mas quem entende, na verdade, é pelas vias centrais, é no cérebro. E aí o paciente, o leigo, ele chega e ele não entende muito bem, né? Então ele fala assim, eu tenho uma perda auditiva, eu não estou escutando bem. Mas não necessariamente você precisa ter uma perda auditiva para ter alguma dificuldade na compreensão, no entendimento, no processamento desse som. E é aí que vai desenrolar esse nosso bate-papo, que a Érica já deu um spoiler assim, inicial de quais são as maiores queixas que aparecem no consultório, né? E a Dani, que trabalha muito com criança, eu queria escutar um pouquinho de você. O que aparece no consultório em termos assim de queixa, de indicação, né? Porque você faz muitos diagnósticos diferenciais e contar um pouquinho as dúvidas dos pais, para os pais que estão assistindo o podcast, e sobre esse diagnóstico diferencial, da importância que nós, audiologistas, os otorrinos que trabalham com audição, para explicar essa separação, né? Do que é o captar o som e do que é o entender o som lá em cima. Tá. Isso aí é uma queixa frequente, né? Então é muito comum acontecer. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar a audição, né? Que é a porta de entrada. Então o começo de tudo. Eu tenho que saber se aquela criança, se ela está ouvindo bem, né? E aí, fiz o teste.
Quando a gente fala em audiometria, avaliação auditiva comportamental, a gente está avaliando a parte periférica, né? E aí começa a confusão. Então, muita gente acha que veio uma audiometria normal, acabou, né? Mas é muito frequente a criança com audiometria normal, ela ter algumas questões de compreensão, porque é justamente isso que você falou. Quem escuta, quem interpreta, quem faz as conexões é o cérebro, tá? Então, a gente tem que diferenciar esse grupo, as crianças que são normo-ouvintes, mas tem alguma questão aí das habilidades auditivas, de compreensão, de processamento, e a Érica vai explicar bem isso pra gente. E as crianças que realmente têm perda. Essas que têm perda, com certeza terão questões centrais aí, mais até evidentes, tá? Então, a criança, o que eu quero deixar claro, que a criança que tem queixa auditiva, que está desatenta, que está perguntando sempre o quê, a mãe acha que não escuta, e vem uma audiometria normal, não paramos por aí. A gente precisa investigar as questões centrais, né? E tem tratamento para isso, né? Eu acho que assim, a gente recebe muito paciente, né, que eles chegam com a perda de audição e quando a gente pega e coloca o aparelho, eles acham que vão sair ouvindo e entendendo tudo, né? Então a gente tem que trabalhar muito com expectativa e realidade, falar, olha só, o quanto você escuta, a gente está dando suporte para você, então você está voltando a ouvir, né? A gente fazer tudo dentro das boas práticas, fazer mapeamento de fala e ter certeza que aquele paciente está escutando tudo, é uma parte, mas depois o quanto ele tá entendendo daquilo, né? O que ele tá fazendo com aquilo que ele escuta. Isso. É outra parte, que é isso que a gente trouxe a Érica para contar pra gente, né? Esse outro passo, né? E aí, Érica, assim, quanto ao comportamento social das crianças normo-ouvintes, né? E hoje está tendo um boom do TDAH, do autismo, e que a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Isso é importantíssimo, né? Saber, primeiro, se a periferia, se a sua orelha está boa, está íntegra, para poder entender, em boas palavras, entender o que está sendo dito. E aí é muito comum, como a Érica falou, aparecer crianças com distração, agitadas, hiperativas, né? Muito quietas, uma tendência ao isolamento, uma dificuldade de aprendizagem. E aí acaba que os pais ficam super aflitos, levam em milhares de médicos, fazem a audiometria, vem uma audiometria normal, e aí, onde que está o problema? Há 30 anos atrás, né, era muito comum, e eu acho que ainda é hoje, aquela coisa assim, a criança que tem a dificuldade de aprendizagem, os pais investirem em professor particular, né, porque fez todos os exames, fez audiometria, passou pelo neuro, passou pelo otorrino, tá tudo normal. Então, aonde está o problema? Eu queria que você explicasse, desenrolasse um pouquinho o que é o processamento auditivo central, em palavras fáceis para os pais entenderem, e o quanto não é difícil, né, essa reabilitação. Porque a gente acaba indicando o treinamento auditivo, né, para a gente trabalhar a plasticidade cerebral, enfim, mas eu acho que é importante você explicar um pouquinho para a gente. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente fala do diagnóstico diferencial, pensando em TDAH, pensando em autismo, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque os sinais, eles se confundem um pouco. Então, a gente tem que lembrar que quando tem uma alteração de processamento auditivo, a questão é na via auditiva. Então, o problema está na via auditiva. Então, a audição está normal, a audição periférica normal, só que a questão está como o cérebro interpreta essas informações auditivas que chegam. É aí que a gente começa a falar das habilidades auditivas. Quando a gente fala de uma alteração de processamento auditivo, numa avaliação de processamento auditivo, o que a gente vai avaliar? Primeiro, a gente vai garantir que a audição periférica está dentro da normalidade. A audição periférica está lá dentro da normalidade, a gente vai começar a avaliar as habilidades centrais. Falando de forma simplificada aí dessas habilidades, qual que é a primeira habilidade que a gente pensa? É uma denominada fechamento auditivo. Fechamento auditivo é quando a fala ela vem falha, vem distorcida. É como a gente fala no telefone e a ligação vem cortadinha.
Ou quando a gente faz uma chamada no Zoom e a voz do outro está um pouco distorcida. Se a gente tem um fechamento auditivo bom, a gente consegue juntar as informações que estão faltando e consegue entender o todo. Uhum. Se o fechamento auditivo não estiver bom, a gente não consegue entender o que foi dito. É aquela impressão, né? Às vezes ouve bem e às vezes não ouve bem, né? É essa queixa que o paciente traz. Nossa, eu não entendo. Às vezes eu escuto bem, mas às vezes eu não escuto bem. O que tá acontecendo? Aquela coisa que você pega o contexto, entende? Você escuta metade de uma palavra, mas o contexto Exatamente. te dá a pista. Isso é uma Isso. habilidade auditiva. Isso. Tá. Agora, próxima, figura fundo. Figura fundo é: eu estou conversando aqui com a Taia, vocês duas começam a conversar. Eu quero prestar atenção nela, mas a conversa de vocês me chama atenção. Eu presto atenção em vocês, na hora que eu voltei nela, eu já perdi um tantão do que ela disse. Uhum. Aí a gente tem que ficar bem atento que isso é uma questão auditiva. Então, o meu foco é auditivo. O que está me chamando a atenção é uma estimulação auditiva. Então, eu estou perdendo o meu foco auditivo devido a uma estimulação auditiva. Eu adoro dar o exemplo do... Você consegue falar no telefone com a televisão ligada? Isso. Então, você tem que se desligar completamente da televisão para você conseguir entender a mensagem falada no telefone. Tá, isso pode estar relacionado, por exemplo, numa fala num lugar ruidoso. Por exemplo, um restaurante. Com certeza. Estou ali naquele zoom, Sim. zoom, zoom, mas quero prestar atenção em você. Isso. Tá. Só que as outras informações Você tem que- me tiram do foco, por mais que eu queira prestar atenção em você. Na hora que eu falei, ai, não é isso que eu quero prestar atenção, volto, já perdi um tempão. Tá, então, essa é uma Isso- habilidade auditiva. Habilidade auditiva, isso é orgânico, gente. Não é porque eu não quero prestar atenção nela, eu quero prestar atenção nela. Mas eu perco a informação porque outra coisa tirou o meu foco. E aí, trazendo para a criança, qual é a queixa? Ah, meu filho na sala de Escola. aula é muito desatento. Exatamente. Ele fica muito desatento, é muito Ele é hiperativo. hiperativo, ele não Até pode entende. ser, mas precisa mas- diferenciar, né? Mas é claro, né? É só a gente se colocar. A gente não entende muito bem a língua, Ah, é. vai para um país que conhece Vai fazer uma bem excursão. pouquinho, aí fica numa sala assistindo uma palestra sobre o que a gente não entende direito em outra língua. Adulto sabe o que fazer, né? Vai no banheiro, volta, mexe no Toma celular. um café, né? A criança não sabe, É, então ela aí- fica hiperativa, ela fica na cadeira porque ela não dá conta daquilo e fica sofrido mesmo. Começa a fazer outras atividades, ou seja, não Isso. focou naquilo, vai para outra coisa. Exatamente. E aí, muitas vezes, chegam pais, ai, mas meu filho não presta atenção, ele não quer prestar atenção, ele não quer bem na escola. Não é isso, ele não consegue. Então, isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes chegam pais falando, não aguento mais, ele não presta atenção na aula, eu não consigo fazer a lição de casa com ele. Ele não está conseguindo. E aí fica uma criança muito mais cansada, porque tem um esforço auditivo enorme. Uhum. Então, isso é uma outra habilidade auditiva. A outra são as habilidades temporais, que a gente chama de ordenação temporal e resolução temporal. A ordenação temporal é a habilidade de diferenciar sons próximos. Uhum. E a resolução temporal é a de perceber intervalos entre os sons. Na prática, o que acontece? Traz crianças com entendendo as coisas muito no sentido literal. Então fala, tá chovendo canivete. Entende que literalmente está chovendo canivete. Ou que uma palavra pode ter 2 significados. Então, isso aqui é a manga, mas também tem uma outra coisa que chama manga. Ou um duplo sentido, as entrelinhas, a moral da história, a piada. Um adulto não tratado é aquele que você entra na mesa do bar, todo mundo conta piada e ele ri porque tem que rir. Mas não entendeu a piada. Exatamente. Uhum. Aí traz dificuldade de leitura, interpretação de texto. Então, esses são todos sinais que são decorrentes de uma possível alteração de processamento auditivo. Uhum. Então, crianças que chegam, norma ouvinte. A gente só está falando das De normas norma ouvintes, hein, bem? A gente isso. nem chegou ainda. Isso. Veja, então assim, a criança que está ouvindo
bem, ela pode ter questões auditivas centrais. Essa é a moral da história, né? Exatamente. Lembrando que a gente só pode fazer avaliação de processamento auditivo a partir dos 7 anos. 7 anos, Isso é importantíssimo. Por causa da Fundamental. maturação cerebral. Antes disso, não tem maturação cerebral para avaliar essas habilidades. E uma outra coisa importante, eu vou até ressaltar aqui, a criança tem que estar acordada, né? Porque às vezes no consultório chega o pedido, você faz BERA, processamento auditivo, tudo no final, gente. Mas para fazer processamento, a criança tem que estar muito bem acordada. Não pode estar dormindo, não Nem pode nem estar nem cansada. cansada, tá? Só pra gente nivelar aqui. É que há um tempo atrás, sei lá, Então, eu uns acho 10 que é anos importante. atrás, Não vamos botar tempo, não, que isso peca pra gente. mas há um tempo atrás, a gente fazia uma avaliação de processamento auditivo enorme, com vários testes. A criança era exausta. Vários testes avaliando as mesmas habilidades. Hoje não mais. Hoje não mais. E é importante porque, assim, dentro da fonoaudiologia, a gente, como qualquer outra profissão, né? A medicina é dividida em otorrino, cardiologista, pediatra. A fonoaudiologia também. Tem os especialistas em linguagem, em disfagia, né? Em audição. Em audiologia. E aí o processamento auditivo, ele é uma área do audiologista. Só que quem trata essas crianças normo-ouvintes com dificuldade de aprendizagem, muitas vezes são os especialistas na área de aprendizagem, de linguagem. E aí existe uma confusão nesse diagnóstico diferencial que é muito sério, porque aí virou um modismo, né? Vamos pedir o teste de processamento auditivo. É importante? É importante. Porque no final desse teste vai vir aonde está a falha, em quais habilidades. Mas o problema é que a gente tem que tomar cuidado com o modismo, que acabou esses pedidos sendo feitos, mas não indicados na idade correta. Exatamente. Então, assim, às vezes chega pedido na nossa mão para criança com 5 anos, com 6 anos, e às vezes até com 7 anos, onde ela ainda não tem um cognitivo para fazer. Na construção dessas habilidades. Posso ilustrar? Recentemente, eu estava na recepção do consultório. Estava lá sentada, atendendo o telefone. Que a minha secretária tirou licença maternidade, estava nesse gapzinho, eu estava lá atendendo e tal. Atendi o telefone de uma mãe que queria marcar processamento auditivo, uma avaliação do processamento. Qual a idade da sua filha? 5 anos. Falou, olha, nessa idade a gente não faz. Não, mas eu liguei para o plano de saúde e eles disseram que faz a partir de 5 anos. Falei, não, mas olha, o que o plano fala não é a regra, isso é uma normativa deles lá. Né? Aqui a gente faz a partir dos 7 anos e mesmo assim eu sugiro que a gente veja direitinho sua criança, se ela tem condição de fazer. A mãe ficou meio chateada comigo. Então vou ver em outro lugar. Falei, Tá bom, pois vai. não. A gente fica à disposição. Ela tinha que ficar chateada caso fizesse, né? Exatamente. Porque Mas ia não. dar um diagnóstico. Mas, gente, eu tô me colocando no lugar da mãe. A mãe recebeu o pedido. O profissional que solicitou o pedido, que eu acho que é o problema, porque ela confia naquele profissional. Ou foi o pediatra, ou foi o fonoterapeuta dela que tá trabalhando junto com ela. Esse pedido, ele veio de algum lugar. Então, assim, poxa, se a pessoa que eu tenho a confiança me solicitou, quem é essa pessoa que tá me atendendo? Porque ela achou que eu fosse a secretária, Sim. né? Eu não me identifiquei, nem achei que era o caso. Sim. Né? O bom é que a gente já esclareceu aqui, 7 anos, e Mas, olhe lá. Mas explica assim, 7 anos pode começar nem a fazer. sempre, né? A gente, com 7 anos, a gente já consegue fazer a avaliação de processamento auditivo. É claro que a gente não pode ter outras influências para fazer a avaliação. Então, por exemplo, a gente está avaliando vias auditivas. A gente não pode ter questões cognitivas, questões de linguagem influenciando nessa avaliação. Senão a gente não está avaliando processamento auditivo, a gente está avaliando outras coisas. E aí como que vai dizer que ela tem um transtorno de processamento auditivo se tem outras questões, variáveis? Né? Então, dá um exemplo do que pode aparecer. Por exemplo, uma criança que tem outros transtornos e que já chegou no seu consultório, explica um pouquinho. Uma criança, por exemplo, com síndrome de Down. Se ela entender bem as ordens, a gente consegue fazer uma avaliação. Se uma criança que tem uma síndrome de Down ou tem alguma outra questão cognitiva e não consegue entender as ordens, como que a gente vai fazer essa avaliação?
Entendi. Quanto tempo Ela demora nem mais ou menos entendeu. essa avaliação? Varia muito de criança para criança. Às vezes, a gente faz em 2 sessões diferentes. Mesmo assim, sendo reduzido. Mesmo reduzindo. Por quê? Se a criança cansa, a gente começa a ter resultados alterados, não devido à alteração de processamento auditivo, devido ao Da cansaço. criança. Por mais que seja um exame hoje mais rápido, ele ainda é um exame cansativo. A criança fica o tempo todo na cabine, tem repetição. Então, é um exame não é tão divertido de fazer para a criança. Então, tem uma hora que ela fala, poxa, eu não quero mais. Chega, Aí começa a É a hora de responder. parar. É e a hora falar, de "Vamos parar. para a próxima sessão." Tem criança que a gente consegue fazer em uma sessão, aí vai demorar entre 50 minutos, 1 hora. Mas tem que ser uma criança muito apta a ficar todo esse tempo na cabine. Se é uma criança mais dispersa, ou está com preguiça, Ou se veio cansada da escola. veio cansada, aí é melhor. Começa os primeiros testes e depois termina numa outra sessão. É isso aí. Isso, E as habilidades que tu estava falando, você já falou todas? essas são as habilidades principais. Claro que a gente tem a habilidade de localização do som. Memória. Memória auditiva é uma habilidade também. Isso. Atenção, Também. sono. As mais clássicas, assim, pro leigo Isso. entender. Atenção auditiva, né? Porque se eu chamo Érica, oi, ela tem oi, né? Tem que ter Sim. atenção. A localização sonora. Isso. Mas atenção, memória auditiva são habilidades cognitivas, Entendi. não são habilidades auditivas. A gente vai trabalhar essas habilidades cognitivas e também habilidades executivas, que é controle inibitório, atenção, velocidade de processamento. Tudo isso a gente trabalha quando a gente for tratar essa criança, fazer o treinamento auditivo. Mas a avaliação de processamento auditivo, a gente vai só avaliar fechamento auditivo, entendi. figura fundo, ordenação temporal e resolução temporal. Hoje, na avaliação de processamento auditivo, a gente nem avalia mais localização sonora, Não. como a gente avaliava Porque antigamente. era muito extenso o teste. né? Isso, com os instrumentos, e ele não é. Hoje a gente sabe que não é tão efetivo aquele teste de localização sonora. Quando a gente for treinar essa criança, aí a gente vai pensar em todas essas habilidades de atenção auditiva, memória auditiva e as habilidades executivas que são muito importantes no processo de aprendizagem. Mas aqui a gente está falando de coisas diferentes. Diferente. Uma é a avaliação, outra é o treinamento. Na avaliação, a gente tem que excluir todas as outras habilidades para avaliar só via auditiva. Uhum. E, Érica, por exemplo, a gente fez aí o diagnóstico dessa criança que ela realmente tem uma alteração. Essa que não tem perda, hein? Tá. Para a gente fechar esse grupinho, como que a gente treina? O que é o treinamento? Porque para a gente otorrino fica muito assim numa névoa. Vou mandar para fonoterapia. É fonoterapia SP. Então, a gente, como que é assim? Como que funciona o treinamento auditivo para criança que não tem perda? Rapidamente. Existem formas de treinamento. Primeiro, o treinamento chamado formal, que ele é acusticamente controlado. Na O que cabine, é acusticamente controlado? A gente consegue controlar a intensidade do que está vindo, da informação que está vindo. Então, o formal, ele pode ser feito ou dentro da cabine, ou pode ser feito por meio de aplicativos, softwares. Com fone. Isso. Mas na Ou presença com do caixas de profissional. som. Ah, A gente está falando na presença do profissional. O que ele vai fazer sem a presença do profissional é as atividades que ele vai fazer em casa. Quando a gente fala de treinamento auditivo, a gente precisa de desafio, repetição e frequência. Não adianta ele ir uma vez por semana no consultório e não fazer mais nada nos outros dias. É uma coisa meio academia, Ah, eu sabe? tô pensando nisso, menina. Tirou da minha boca. É que nem a academia. Você vai ver na semana com Não o serve pra personal. nada. Tá pago. Acha que tá lindo, É, que não, vai não fazer tá. super diferença. Aí não tá. Não dá. Então, precisa fazer uma vez por semana no consultório. Hoje a gente fala de uma vez por semana. A gente não fala mais de 2, 3 vezes por semana. Antigamente falava-se 3 vezes por semana no consultório. Hoje, a maior parte dos casos, a gente faz uma vez por semana no consultório. E esse paciente pode usar os aplicativos, as plataformas, Pode os não, sites, deve, Sob orientação. sob né? orientação do Do fonoaudiólogo. Tá. Então,
voltando para o consultório, então tem esse treinamento formal, que é acusticamente controlado, e eu tenho treinamento informal, que ele não é acusticamente controlado. Então, são leituras com uma música de fundo atrapalhando, e essa música vai variando de intensidade. Antigamente, usava-se muito treino em cabine. Todo mundo falava, a única coisa que funciona é o treino em cabine. Hoje em dia, a gente sabe que não. Até porque uma criança, a gente está falando de crianças, não aguenta ficar 50 minutos dentro da cabine. Às vezes tem um adulto, né? Isso. Dá pra panicar lá dentro. Tem algumas coisas que a gente precisa controlar acusticamente dentro da cabine. Então, não dá para escapar da cabine para algumas situações. Principalmente quando a gente quer trabalhar a orelha separadamente. Mas hoje tem muita plataforma, tem muito aplicativo, tem muito site, principalmente para criança. E os fones também ajudaram muito, né? Sim, porque tem uma Ah, qualidade bom. boa. A qualidade, porque quando ela diz trabalhar as orelhas diferentes, é que coloca um estímulo em uma orelha e coloca o outro estímulo em outra orelha. Isso. Para você poder trabalhar a habilidade que ela quer focar. E hoje com os fones, igual esse que nós estamos Maravilhosos. aqui, que Esse são é perfeito. maravilhosos, Nossa, assim. que faz um isolamento, ajuda bastante, né? O fonoaudiólogo na terapia. Mas, Érica, você está dizendo, então, que você pode combinar, então, o profissional, como você, que trabalha com treinamento, você pode escolher para o paciente combinar hora acusticamente controlada, em alguns momentos não, Isso. e fazer o que for Exatamente. personalizado para cada criança. Isso. Porque não tem receita de bolo, Ah, definitivamente. Não tem. E uma coisa que eu acho legal, desculpa te interromper, é que assim, a criança que tem uma alteração no processamento, ela não vai precisar ficar 2, 3, 4 anos fazendo treinamento, Não. né? Não é psicoterapia. por É, favor. mas... Então, mas dá É. uma pincelada Isso. nisso aí para clarear um Sim. pouco. Antigamente, estou falando muito de antigamente, porque as coisas mudaram muito nos últimos anos, tá? Falava-se em 8 sessões, de 8 a 10 sessões. Hoje em dia não existe mais isso. Até porque ninguém pode ser encaixotado em Exatamente. sessões. Então, até pensando em artigos, até os pesquisadores que diziam de 8 a 10 sessões lá atrás, hoje em dia não falam mais de 8 a 10 sessões, porque cada sujeito é É único. único. Então, não dá para saber quantas sessões a gente vai demorar. Não vai chegar a 3, 4 anos. Mas a gente também sabe que não são mais 8, 10 sessões. Vai depender, primeiro, da avaliação e quais habilidades estão alteradas e como esse sujeito está ao longo do processo. O E a quanto ele evolução, melhorou. né? Exatamente. Então, o quanto assim, ele se melhorou. for um sujeito que vai treinar em casa, vai Exatamente. trabalhar junto com o fonoaudiólogo, trabalhando os aplicativos e a proposta terapêutica, ele vai ter uma evolução mais rápida. Exatamente. Né? Agora, se for aquela criança que o pai não está inserido dentro do processo e que vai uma vez na sessão, enfim, vai se prolongar mais. Sim. O que é importante é que o fonoaudiólogo que está trabalhando dentro da terapêutica, ele vai estar sempre, além de treinar, ele vai continuar testando as tais habilidades. Exatamente. Tem E que aí ter a vai- gestão dos resultados. E aí vai estar apresentando, tanto para os responsáveis, como vai estar apresentando para o Exatamente. terapeuta da Perfeito. Ou linguagem. seja, vai medindo os resultados Vai na medida que o treinamento vai evoluindo. Exatamente. Então, Ótimo. eu costumo fazer de 4 em 4 sessões. Uma nova avaliação. Uma nova avaliação, uma reavaliação Legal. para ver o quanto melhorou. Porque o paciente, ele precisa estar motivado. A gente, claro que percebe, crianças maiores super percebem, sabe? Quando eles começam a melhorar, eles são super bonitinhos, eles chegam a falar. É mesmo? Eles chegam a falar, nossa, tá tão mais fácil na sala de aula. Oh, que lindo. Ou tá tão mais fácil de fazer a lição de casa E sozinho. é muito palpável, gostoso de trabalhar com processamento, que é palpável, Sim. né? Então, os maiores, eles trazem, maiores eu digo 11, 12 anos, eles conseguem perceber.
Mas o paciente ele precisa de motivação. Qualquer pessoa precisa de motivação. E mostrar essa mudança dos resultados, e não só a mudança dos resultados, a melhora, mas sim a velocidade na realização das atividades. Para os pais também mostrar essa melhora, porque os Exatamente. pais estão fazendo um investimento e às Exato. vezes Isso. É. E precisam até para a gente saber o Com que a gente certeza. vai continuar trabalhando. Olha, melhorou aqui, mas não melhorou tanto aqui, então vamos trabalhar mais essa habilidade. Então, essa gestão aí é muito importante. E não é difícil de encontrar pais que já passaram por vários profissionais, ou já estão 2, 3 anos numa terapia, né, com psicopedagogo, com fonoaudiólogo, e até dá o clique de caramba, é o processamento e vou treinar. É isso que eu digo que assim é muito palpável, porque é muito gostoso acompanhar uma criança que já passou por tudo e de repente dá um clique e falou: nossa, mas tá melhorando. O que aconteceu, né? É porque a alteração de processamento auditivo acaba sendo uma barreira no desenvolvimento. Então, ele quer melhorar, fica assim, ó, não sai do lugar. É. Então, ele trabalha com a psicopedagoga, tem reforço na escola, professora particular, mas não adianta nada, porque Tentando vai... driblar, né, essa Exatamente. dificuldade sem, É isso. sem atingir ali, corrigir Isso. o problema. Que, na verdade, é a audição, né? É a audição Isso. central. Isso, Então, enquanto você Isso. não resolver esse problema na audição Isso. central, isso. nada vai para frente. E aí tira essa barreira, ele começa a caminhar. Tudo bem, vai demorar um pouquinho mais para ele se equiparar onde ele deveria estar. Mas tirou a barreira, ele começa a caminhar. Isso é muito importante. E a gente, assim, agora está com bastante paciente que, além disso, ainda tem a perda de audição, né? Eu É, acho que a gente sim. pode entrar Vamos agora entrar nessa já demos uma nivelada. nessa população, né? Que a gente está com pacientes que estão colocando aparelho. A gente tem um em comum que com 5 meses colocou aparelho. Tem crianças com 2, 3 anos colocando aparelho, que a gente está dando acesso periférico para essa criança, né? Audição periférica. E aí, o que faz com essas crianças, né? Que não tem Isso. como avaliar ainda o processamento É. auditivo, mas a gente sabe que tem que treinar essas habilidades. Mas para falar disso, a gente tem que falar antes de privação sensorial. É o quanto tempo foi Isso. privado. Posso Porque fazer, qual antes de você o entrar nesse objetivo? assunto, posso tirar só uma dúvida, pessoal? Aquela criança que tem uma perda, não estou falando de perda profunda, não. A gente já pode contar que essa criança tem alteração de processamento? Não necessariamente. Depende da privação. Por que acontece? Tá. Quando a gente trabalha com treinamento auditivo, a gente trabalha com plasticidade cerebral. O que é isso? O cérebro aprende ou desaprende a partir do estímulo, recebido ou não, Ou não. certo? Então, crianças normo-ouvintes, muitas vezes têm alteração de processamento auditivo por causa de otites. Otite Então, de ela- repetição, Isso. lá com 1 ano, Ou 2 otite anos. com efusão que fica direto, Exatamente. catarro E aí- na orelha, né? e aí Recebeu chegou- menos estímulo. E aí Recebeu chegou menos aos 3 estímulos. anos, o otorrino resolveu o problema da otite, mas ele teve uma privação durante 1 ano com Exatamente. vários otites de repetição. Exatamente. E aí ele vai ter... O problema vai ser palpável com 4, 5, 6... Aí vai chegar para fazer o PAC com 7 anos. Isso, com todo aquele tempo de privação Exato. sensorial. Às vezes nem privação, é flutuação, né? Isso, Flutuação de limiar. isso. Aquela orelha, ora tá cheia de catarro, ora tá com disfunção tubária, uma tá boa, outra não tá, uma tem catarro. Tem aquela diferença na Isso. infusão ali dentro. Mas aí priva nesses momentos que Sim, a audição está pior. Priva e flutua, porque não é sempre Exatamente. aquela audição boa. Cada linda. hora o cérebro recebe um estímulo Exato, é aí que eu diferente. quero chegar. Cada Inclusive, hora mesmo. chega um estímulo. Os audiologistas mais criteriosos que defendem, mas que não é o objetivo principal da triagem auditiva neonatal, muitos defendem a triagem auditiva escolar por conta das otites de repetição. Sim. E aí eles são muito assim, olha, tá deixando passar uma população, vamos levantar a bandeira da triagem auditiva escolar. Por quê? Porque essa criança, ela pode ter nascido normal na triagem auditiva no hospital, mas ela começou a ter uma série de otites de repetição que depois vai melhorar, né, com tratamento médico, com a medicação, mas vai ter a resposta lá na frente da alteração do Eu processamento. acho que hoje os
pediatras já encaminham antes da alfabetização todos fazerem a avaliação oftalmológica e a avaliação auditiva. Sim, mas aí... eu acho pouco. Mas aí a Se criança... você for pensar Não, que a mas criança já é vai- uma... mas nem sempre. Assim, eu canso, isso é uma coisa no consultório toda semana. Eu canso de ver criança que vem para uma avaliação, assim, de rotina, E nunca fez. nunca fez, você vai ver, tem lá orelha média, É. tem catarro, e nunca sentiu nada. Então, assim, eu acho que é mandatório. Porque é silencioso, né? silencioso, é uma vez por ano, é que nem tem que, todo ano tem que fazer. É, porque assim, fez uma audiometria com 3 anos, fez com 4, fez com 5. É muito normal a gente fazer a triagem escolar previamente à alfabetização. Mas é muito Mas pouco, o já é muito longe. anual, para acompanhar É essas porque passa notícias- 7 anos, 6 anos. Essa criança vai alfabetizar mais ou menos com 6 anos. com 6 É. anos. Gente, em 6 anos. E a gente está falando de otite com efusão, né? Mas tem muita perda auditiva tardia, perda auditiva Tem. leve, Então, perda auditiva aí unilateral. Então, aí que eu acho que a gente pode entrar Eu nas tô- crianças eu que tô têm vendo. perda de audição. Porque vai depender, te respondendo, Taia, vai depender quando começou essa perda auditiva, quando ela começou a usar aparelho, porque a gente não sabe quanto tempo essa criança ficou sob privação. Porque tem crianças que começam com uma perda tardia, tem umas crianças que já faz o diagnóstico, já coloca o aparelho auditivo, então já está recebendo os estímulos. Então, tudo vai depender do que aconteceu aí ao longo do processo dela. Mas, se a criança está bem adaptada com o aparelho, a gente já fez todas as medidas necessárias e a gente garante 100% que essa audição periférica está sendo compensada com o uso da amplificação. E ela continua com algumas determinadas queixas, aí a gente pode fazer uma avaliação de processamento auditivo, mas não com efeito diagnóstico, porque ela tem perda. A gente não tem padrão de normalidade para quem tem perda auditiva. Uhum. Então, uma criança com perda de audição periférica, a gente não pode dizer que ela tem transtorno de processamento auditivo. Ela tem uma perda de audição auditiva. periférica. Periférica, ou seja, já Esse é o diagnóstico Isso. dela. Exatamente. A gente pode fazer a avaliação de processamento auditivo para verificar como estão essas habilidades e usar para o acompanhamento no processo terapêutico. Aí, eu legal, vou hein? pegar essa esse deixa gancho. quando chega no consultório os pais com encaminhamento de otorrinos solicitando teste de prótese, mas com perda leve. E aí, alguns, de repente, pediatras ou, de repente, até um otorrino, não, tá leve, vamos esperar, deixa para mais tarde. Né? E isso é muito importante que a gente está falando aqui. Não dá para deixar para mais tarde. Qualquer grau de perda auditiva precisa colocar aparelho auditivo. Repete, Crianças por favor. Olha Olha, a nossa câmera. audiência, por favor, foca, Olha né? para a Repete. câmera, por Olha pra favor, câmera, aqui. olha a câmera, repete. Qualquer grau de perda auditiva precisa colocar aparelho. Mas até nas Criança- leves, doutora. Mas não dá para aguentar um pouquinho? Não dá para esperar nada. A gente tem que pensar em plasticidade cerebral. Lembra, a gente não pode esquecer que o cérebro ele desaprende sem estímulos. Ele desaprende e ele é sequestrado, né? Outras áreas Exatamente. começam a se apossar de Isso. áreas que não estão sendo bem utilizadas. É uma palavra feia, mas eu acho que a gente tem que usar atrofia. É. Então, se a gente espera, Você perde neurônio auditivo. Nervo auditivo. E a gente que está muito ligado nessa parte da habilidade, da cognição, né, da evolução dessas vias centrais, a gente enxerga isso mais claramente do que, de repente, um pediatra. Fala, não, deixa um pouco para mais tarde, vamos acompanhar de perto junto com o otorrino, vai resolver o problema. Né? Você usou uma palavra, não é nem a privação, é a flutuação. Mas essa criança, ela está flutuando, né? Acabamos de colocar uma nova nomenclatura, né, aqui no nosso Escutar Pode. Essa flutuação é um grande risco para essa criança, porque assim, tudo bem, espera, e quando ela chegar aos 7, 8, 9, 10 anos, né, qual vai ser a consequência desse espera?
Exatamente. Né? Às vezes, ela vai entrar num teste de prótese, vai adquirir a prótese, vai iniciar todo o processo de adaptação e depois pode, olha, melhorou lá a questão da periferia e tira, né? Mas eu acho Por que isso que eu sempre digo, num aparelho auditivo não é comercial. Eu estou olhando para a câmera e vou olhar sempre. Faz parte de um programa de saúde auditiva, em que todos os profissionais têm que estar voltados para a saúde auditiva dessa criança, focado na plasticidade cerebral, na estimulação, né? Isso é muito sério. é. Infelizmente, eu acho que tem ainda muitos profissionais que falam espera. E essa consequência do espera, ela é muito importante, porque perde muita coisa nas crianças, nos adultos, nos idosos. Então, não pode esperar, é sempre o quanto antes melhor. Então, às vezes, tem criança que... Aí pensando numa com perda, nem só alteração de processamento auditivo, mas tem criança que é aquela que você fala alguma coisa, ela fala, o quê? Não entendi. Aí você fala de novo, ela chega mais pertinho, o quê? Eu não entendi. Aí, o quê? Não entendi. Aí fala, não, mas ela não estava prestando atenção, ela é pequena e tal. Essa criança pode ter uma perda leve. E a gente sabe que na aprendizagem faz um prejuízo enorme essas crianças com perda leve. E é um leve mesmo, e às vezes é um leve, tem frequências graves, médias, normais, e tem uma perdinha pequena nos agudos. Tem que pôr aparelho? Tem! Gente, atendi uma essa semana. Bebezinho, uma perda significativa limiar em 60, em 4.000 na orelha esquerda. Até pra gente, né, Thay, que trabalha com aparelho auditivo, às vezes chegam umas perdinhas leves, né, em agudo, assim, uma troca mensagem, ai, vamos adaptar mesmo? Vamos adaptar mesmo, assim, não é uma escolha fácil, mas é uma escolha necessária. Necessária. Né? É uma escolha necessária. E isso precisa ser conversado, falado, discutido nos congressos, conversando da forma que a gente está levando para a população. Eu acho que a gente tem que se informar muito para passar essa informação para os pais. Porque são eles, às vezes, que têm mais a resistência vem daí, né? De aparelhar uma criança, aí vem todo aquele medo. O que eu escuto é, eu tenho medo do meu filho sofrer bullying na escola. Por causa do aparelho, né? Por causa do aparelho. Mas eu acho que o que tem que... E a segunda etapa é instruir os pediatras e neuropediatras da importância. Porque da avaliação, né? Na maioria das vezes, a criança, o médico, né, o dono, né, o maestro é o pediatra. Então, a gente tem que... E cada vez mais a gente vem trabalhando nisso. Eu trabalho com os pediatras que são, assim, altamente sensíveis a essa questão. E é isso que a gente tem que trabalhar, porque o preconceito vem aí. Basta um profissional falar, espera um pouquinho. Espera, Os claro. outros 10 vão... Invalidou que os outros 10. Aí eles vão pegar esse espera um pouquinho e vai repercutir. Mas a perda de audição aparece muito mais do que qualquer aparelho auditivo. Exatamente. Gente, eu posso contar um caso meu? Uma experiência que eu tive horrível com isso. Semana retrasada, a questão de habilidades auditivas. Semana retrasada eu tive uma reunião do grupo do PGNet, que é dos pós-graduandos, do doutorado, e eu fui apresentar os resultados da minha tese, né? Assim, ao falar sobre a questão. Aí no final, a gente estava ali na Praia Vermelha, a sala é do lado da rodovia, e no final a gente senta na mesa para as perguntas. E sentou um colega ali na frente e fez uma pergunta para mim. Eu não entendi absolutamente nada. Eu ouvi, mas eu não entendi nada. A pergunta que ele estava me fazendo. E não tinha nada, não teve fechamento. Aí você pode repetir, por favor? Aí ele repetiu. Mas às vezes a pessoa também tem uma dicção ruim, né? Sim, mas todo mundo estava entendendo. Entendi. Eu ainda não tinha entendido. Eu não entendi a segunda vez. Aí o negócio já começou a ficar... Eu fiquei tão constrangida, gente. Eu falei, você me desculpa, mas eu ainda não entendi. Aí ficou todo mundo olhando, pô, tô rindo, não tá ouvindo, né? E nunca tinha isso acontecido comigo. E eu vi como isso apareceu, né? Como isso foi. Eu falei, gente, eu preciso de uma audiometria para ontem. Mas é isso mesmo, apareceu muito mais que qualquer aparelho. Muito mais do que se eu tivesse As pessoas perceberam muito mais. Mas foi como um constrangimento. O meu orientador olhou assim, tipo assim, você tá bem? Aí alguém começou a dar dica para mim. Aí começou a piorar, porque o pessoal falando desse lado aqui, e eu tendo que prestar atenção. Aí eu, por favor, ele falou na quarta vez.
Eu entendi. Você fez audiometria depois, Dani? Não fiz. Tem 2 semanas isso, Isabel, por E favor. no te dar final meu o que cartão, era? Era Dani. alguma coisa difícil? Pergunta assim, corriqueira da minha tese, o que eu tinha feito, comparado isso Mas com aquilo. assim, eu acho que é importante Então, que isso... assim, essa dificuldade me apareceu tão mais, eu fiquei tão constrangida por conta disso, ainda mais eu sendo otorrino, falei, que vergonha, né? Mas isso é uma das dicas que a gente dá, assim, pro deficiente auditivo, mesmo com o aparelho auditivo, é importante ele observar a sala, aonde ele vai sentar, quais são os ruídos externos, Perfeito. como que tá sendo a dicção dessa pessoa que tá falando. Gente, Por isso que faz, né, faz parte, mesmo a gente com a audição periférica normal, né, sem perda auditiva, a gente, às vezes, o não entendimento tem a ver com o ambiente que a gente está inserido. exato. Exatamente. Então tem que, além de treinar o paciente, tem que orientar muito para ter estratégias de comunicação para facilitar o dia a dia. Tanto o normal 20, que é o Sim. seu caso, acredito que seja, né, eu vou te dar Ah, meu de cartão verdade. para você ir lá fazer uma audiometria Eu não vou comigo. A gente podia sair daqui, dar uma passadinha. Eu vou fazer audiometria e vou fazer processamento também. Isso Com aí. certeza eu tenho alteração de processamento. É certo que eu tenho. Desde criança, nunca foi tratado. Mas na faculdade, quando a gente vai estudar processamento, todo mundo é unânime, né? E, professor, eu tenho problema de processamento. Eu tenho... É o exame mais esperado, que todo mundo quer fazer para ver quais são as habilidades. Vamos que sair são daqui, melhores. vamos lá pro consultório, vocês vão fazer, vocês vão me testar agora. Vamos passar a tarde inteira estudando a minha audição. Deixa eu falar, com relação à criança, né? A gente está com bastante crianças, eu acho que tem que ser explicado para os pais da importância dessa continuidade do atendimento, né? Não é o diagnóstico foi feito, depois os pais compram um aparelho auditivo, né? Adquirem um aparelho auditivo, e aí essa criança agora tem que fazer o quê, né? Tem que fazer uma terapia, tem que fazer um trabalho de fono. Eu acho que é bom até a gente entrar nessa parte e diferenciar a terapia para o Do uso de treinamento. aparelho do treinamento. Que é isso, aquele negócio do encaminho para fonoterapia SP, são coisas Mas, diferentes, assim, né, isso até que Érica? eu quero entender, assim, que nem esse caso aqui do nosso paciente, que a Dani fez o diagnóstico precoce, né, que demorou um pouquinho porque ele ficou internado. No momento oportuno, né? Então a gente deu briga certo, pelo deu tudo certo. precoce quando tá É. tudo certo. Agora, quando a criança fica 3 meses internada no hospital, gente, Não tem como. ela tem que brigar pela vida. A gente colocou o aparelho, Sair, os pais foi diagnóstico. fizeram tudo certinho, e aí até a fonoterapeuta me ligou, porque ele tá fazendo fonoterapia, só que ele tem 5 meses. Aí ela me ligou assim, mas o que eu tenho que trabalhar com esse paciente? Então, mas com 5 meses meses. ele tem que fazer terapia de linguagem. De linguagem, né? foi o que eu falei pra ela, olha, você vai fazer terapia de linguagem, ele tá adquirindo a linguagem, e De estimulação da estimulação linguagem, né? auditiva. Não se fala de é. processamento Não, auditivo numa questão como essa. Porque... Isso, de ela treinar localização sonora, Sim, Atenção sim. auditiva. Atenção auditiva. auditiva. Ajudar o fonoaudiólogo a condicionar aquela criança para futuras audiometrias, né? A gente conversa muito isso com os fonoaudiólogos que trabalham a terapia de linguagem. Olha só, é de extrema importância você ajudar a gente nesse condicionamento. Exatamente, não dá pra ficar Sim. fazendo Ubera a cada 6 meses, né, gente? Pelo amor de claro. Deus. Nem pensar, né? Ubera, eu sempre falo isso, gente, olha, é o primeiro passo. Uma criança de 2, 3 meses é o primeiro exame que a gente vai conseguir definir limiar e ver se tem perda auditiva. Depois disso, o monitoramento auditivo é com métodos comportamentais de acordo com a idade da criança, salvo exceções, né? As exceções, a exceção da exceção. Então, fazer a fonoterapia, a terapia de estimulação de linguagem, está incluído também começar a condicionar a criança para que ela possa responder cada vez melhor a audiometria, é isso. Para todos os casos. E, Aí não Érica? tem o que discutir, para E- todos os casos. E, Érica, assim, vou te dar um caso para você poder conversar e criar o grande alerta. A gente tem um grande problema de diagnóstico tardio. A criança chegou aos 3 anos, né, com uma perda mista considerável, né, perda moderada lá em 60, mas com a óssea em 30, 40. Qual a orientação que você dá em termos terapêuticos pós adaptação de prótese auditiva? Essa criança precisa ir para terapia de linguagem. A gente não vai pensar em nada de estimulação de habilidades auditivas. Mas para Então, a terapeuta terapia de linguagem, e
é estimular auditivamente, mas pensando que antes ele não tinha estímulos e agora ele vai começar a ter. Uma criança de 3 anos, ainda mais com uma perda mista, a gente não tem que pensar em habilidades auditivas nesse momento. Quando a gente tem que pensar em habilidades auditivas? Uma criança de 7 anos teve uma perda que foi progressiva, então ele nasceu com audição normal, nasceu norma ouvinte, e aí essa perda foi piorando, ele chegou lá com 7, 8 anos, está com uma perda moderada. Vai colocar aparelho, ele já adquiriu toda a linguagem com audição normal, certo? Certo. Então, não tinha queixas até então, mas aí a audição foi piorando, colocou o aparelho de amplificação sonora, a audição periférica está garantida por meio do aparelho de amplificação sonora, para essa perda moderada, e aí mesmo com o aparelho ele apresenta dificuldades com mais pessoas falando, com barulho de fundo. É um caso que a gente pode pensar em trabalhar essas habilidades auditivas? Sim. Esse é um caso que a gente pode pensar. Aí a gente vai fazer a avaliação para ver como estão essas habilidades auditivas, mas não para dar diagnóstico de transtorno de processamento auditivo, mas para trabalhar essas habilidades e ver como que elas estão melhorando à medida que o processo vai sendo realizado. E aí o quebra-cabeça fecha. Por isso que não se deve pedir exames de processamento auditivo antes dos 7 anos. O que o fonoterapeuta vai precisar trabalhar? A plasticidade cerebral dessa criança, através da experiência, da brincadeira, Perfeito. trabalhar a cognição. E é isso que se confunde. Desculpa, é isso que existe uma confusão dos psicopedagogos, dos pediatras, às vezes até dos audiologistas que trabalham só com adaptação de prótese auditiva. A estimulação, ela precisa correr atrás da plasticidade cerebral que aquela criança perdeu. Né? Deixou de ter até aquele Deixou de momento. ter. Então, Entendi. vamos correr atrás, vamos trabalhar, estimular. vamos brincar, vamos estimular. Exatamente. Para Né? pegar aquele córtex auditivo que não tinha estímulo e tirar o máximo dele. Porque é uma isso. angústia para os nossos colegas fonoterapeutas. Ai, mas eu vou trabalhar com uma criança terapeuticamente que usa aparelho auditivo. Não é melhor, então, encaminhar para o treinamento auditivo? Não, gente. Vocês vão trabalhar como uma criança, qualquer outra criança. Vocês vão trabalhar a experiência, né? Correr atrás dessa plasticidade cerebral que foi perdida nessa privação ou na flutuação que essa criança teve. São coisas muito diferentes. Então, outro caso, uma criança, tudo bem, 7, 8 anos, perda unilateral. Eu ia te perguntar isso. Perda unilateral que descobriu um exame de Isso. rotina, por exemplo. Aí o que acontece? Como faz uma avaliação de processamento auditivo numa perda unilateral? Testes dicóticos. Dicóticos é quando a gente faz teste nas 2 orelhas ao mesmo tempo. Não dá para fazer. Então, dá para fazer a avaliação de processamento auditivo? Dá, mas sem fins diagnósticos. Dá para a gente pesquisar como a orelha boa está funcionando. Aí a gente não faz os testes dicóticos, que é os 2 lados ao mesmo tempo, e faz testes para avaliar só a orelha que tem audição normal. Porque a orelha normal é a orelha dominante Exato. dele. Isso. Foi Então assim você que a vai construção a nível central se construiu ali. E crianças com perda de audição unilateral, normalmente tem questões nos aspectos temporais na orelha boa. Então, sim, vale a pena para essas crianças. E o que seriam aspectos temporais de uma forma mais leiga? É aquela questão que eu falei no começo de diferenciar sons próximos e perceber intervalos entre os sons, o que acaba afetando prosódia. Localização. A localização é pela perda periférica, né? Então, claro, uma paciente com perda de audição unilateral vai ter dificuldade na localização simplesmente porque tem um lado ouvindo, outro lado não ouvindo. Como a gente sabe de onde vem o som? Se eu tenho os 2 lados bons, eu sei que está vindo daqui porque eu escuto mais alto desse lado e vice-versa. Se esse lado não escuta e esse lado escuta, quando chama aqui, eu acho que vem daqui. Agora, quando chama aqui, eu também acho que vem daqui, porque eu escuto melhor desse lado.
Então eu não consigo localizar, mas por causa da perda de audição periférica. E aí, Natália, o que você falaria para um pai que chega com uma perda auditiva unilateral e bilateral, e ele fala, não, eu só quero adquirir para um lado, para o meu filho. Seja por conta então do custo. Acontece bastante. É raro, mas acontece muito. Com criança, Famoso. com adulto. Eu sempre falo, olha, é melhor comprar um aparelho mais em conta para os dois lados, né? Que seja um aparelho que não tenha tanta tecnologia, mas usar para os dois lados, para esses dois lados serem estimulados, do que um aparelho mais tecnológico para um lado só. Eu falo exatamente igual, com as mesmas palavras. Até porque um problema sério da nossa rotina são o custo dos aparelhos auditivos. Mas é sempre melhor investir numa tecnologia inferior e adaptar as duas, né? Porque se a gente coloca um aparelho de um lado só, a gente estimula só um dos lados. O outro lado é esquecido. Não é nem a longo prazo. A curto prazo, a gente piora o entendimento de fala desse lado. Aí, quando Eu for já querer recebi recuperar, não tem muito isso. como. Eu já recebi muitos pacientes. Hoje não acontece tanto mais em São Paulo, tá, gente? Não sei aqui. Aqui acontece bastante. Mas antes acontecia muito. Esses pacientes chegavam para treinar o lado que não foi adaptado. Por quê? O IPRF, o Índice de Reconhecimento de Fala, Piorou. e o teste de fala com ruído, que a gente tem a fala com ruído atrapalhando, é muito pior do que o lado que está com o aparelho auditivo. Então, a gente piora. Na hora que a gente coloca o aparelho de um lado só, a gente piora o outro lado. Então, a gente não pode fazer isso. É até antiético. E quando chega assim, doutora, olha só, eu vou adquirir um aparelho agora, mas daqui a um ano eu adquiro outro. Esse ano vira 10 anos, né? Não, pode, às vezes, ele até fala, não, voltaria daqui a um ano. Mas, assim, no início da nossa profissão, já aconteceu da gente, tá bom, por mais que a gente explique, tá bom, sobre a importância bilateral. Você mas não pode obrigar, né? Você não vai pegar o pescoço do paciente. Hoje em dia, eu bato o martelo e falo, olha, você me desculpa, mas eu não vou estar fazendo o correto se eu fizer uma adaptação unilateral em você. Eu prefiro não fazer. Mas hoje eu tenho muito mais bagagem e coragem de enfrentar, de peitar. Mas muitas vezes vem com encaminhamento do otorrino, né? Solicito adaptação na orelha direita. Isso. Na pior orelha, adapta logo a pior. Respirei muito fundo, ligava para os otorrinos e falava, então, né, a importância da adaptação bilateral. Mas às vezes o paciente peito fala, olha, eu não tenho essa condição. E eu falo, olha, a gente tem possibilidades de custos de aparelho auditivo. Que dá para encaixar, né? O melhor custo-benefício para você sempre vai ser a adaptação bilateral. Tá, com exceção de um lado profundo. Claro. Sim, tá falando aquela SSD, isso. né? Não, tô falando da perda simétrica, moderada, bilateral. Bilateral. Aquela que é protetizada. Também não com um lado normal, outro com perda. Porque tem paciente que fala para mim, mas eu só escuto bem de um lado, tem que colocar. Não, se a audição tá normal, não tem precisa, que colocar o aparelho, não. porque eu já Estamos ouvi algumas vezes essas perguntas. Tem que colocar quando tem perda de audição. Qualquer grau de perda de audição dos dois lados. Conta sobre o caso do pedido que você recebeu lá no. Isso faz muito tempo. Mas conta. O otorrino escreveu no pedido. Solicito adaptação de aparelho auditivo, adaptar apenas um lado, pois o paciente irá trocar ele irá usar esse aparelho de um lado, outra semana do outro. Ou seja, assim, a gente ia ter porque nem os lados eram iguais, né? Assim, a perda de audição era igual, não teria como, enfim. Mas eu acho que já melhorou um pouquinho, mas o problema né? é assim, como é que o paciente vai acreditar em mim, né? Que assim, Se eu o sou médico comercial, falou, se o médico falou, né? Então eu falo, gente, não tem como. Pelo menos ele está consciente que tem que estimular os dois lados. É menos mal do que colocar de um lado só. É horrível, mas é menos mal do que colocar um só. Verdade. Mas isso já mudou muito, graças a Deus, assim, os pedidos médicos, quando chegam pra gente, estão vindo teste de prótese auditiva, né? E eu acho que foi isso, foi o trabalho do fonoaudiólogo ligando, se aproximando dos otorrinos, né? E mostrando e falando, olha, a gente precisa estimular as vias centrais dos dois lados. Não, eu acho que está melhorando sim, mas ainda tem muita coisa para
Não, sim. Pra andar, viu? E a conversa que a gente está tendo aqui, mostrando a importância das habilidades auditivas, eu acho que ajuda a clarear muito, né? Que no último episódio, até o Dr. Felipe Félix falou sobre isso, de que falta na faculdade de medicina Na uma faculdade cadeira. não, falta na residência. Na residência, isso. Na Né? faculdade ainda tem pouco sobre otorrino, Gente, são né? 15 dias de otorrino. É, Faculdade, assim, para dar uma pincelada. Mas Pelo menos na ele- minha, um mês, vai, 10 especialidades. Na residência. Então, falta o residente ser instruído de como ele vai conduzir um paciente com perda auditiva que precisa de uso de prótese. E principalmente a criança, porque quando fala em criança, então, o pessoal morre de medo, ninguém põe a mão em A gente caminha. até foi dar um curso, né, assim, uma aula para residência, né, da UF, falando sobre mapeamento de fala, né, para os otorrinos, né, os residentes entenderem o que é e a importância, porque né, às vezes não viram nem falar. Não, eu acho que precisa muito antes, né? Precisa dizer assim, gente, a gente precisa dar uma aula de quando indicar a prótese auditiva, Verdade. né? O que é a prótese auditiva, quais os benefícios do uso, começar do básico, que todo ano, porque todo ano renova, né? Você deu essa aula, eles já saíram, tem que vir pro próximo. E o que a gente aprende na residência de otorrino, pro bem ou pro mal, você vai carregar pro resto da sua vida. Se você for bem informado, e você vai ter que ir se atualizando, né? Mas médico estuda muito, né? Quando a gente fala que ele precisa estudar mais, coitados. mas você tem que se Mas é atualizar. necessário, porque não é só resolver o problema da amplificação, né? O aparelho auditivo, ele vai amplificar. A tecnologia vai ajudar o desconforto que o cérebro deveria fazer, né? Mas o que acontece é isso, foi o que a gente discutiu da última vez. É a terceirização. O otorrino pega o paciente, faz uma áudio, tem indicação, solicita o teste de prótese auditiva. Passou, Nunca cara. mais vê esse paciente. Então a gente está com alguns pacientes agora lá na nossa clínica que estão fazendo treinamento auditivo. E tá muito legal, assim, os resultados. A gente tá com uma... adulto. A gente tá com uma fono, ela faz o treinamento auditivo. Então, alguns pacientes que a gente vê que tem a necessidade, a gente conversa com o otorrino e aí tem esse encaminhamento. E, assim, os resultados estão sendo muito legais. Assim, até, assim, a devolutiva do paciente pra gente, falando, olha, melhorei muito o entendimento De de paciente fala. adulto, né? Adulto. Tá. Entendimento de fala em lugar ruidoso, né, com mais falantes ao mesmo tempo. Então, a gente está tendo resultados muito legais. Porque o que acontece? Um paciente adulto demora, em média, 13 anos de perda de audição para iniciar a reabilitação auditiva. Nossa. 13 anos. 13 Isso não anos. são Média. Média. Em Isso média, são os 13 estudos anos. científicos embasados em evidência que estão nos avisando. 13 anos. Então, o paciente vai no A hora que otorrino. começou, por exemplo, começou a sentir uma perda, ele demora 13 anos. 13 anos pra para iniciar o processo de reabilitação aceitar. auditiva. Para procurar Isso. ajuda. E aí, o que isso causa? Causa irritabilidade, causa piora de qualidade de vida, causa... ele se isola de situações sociais, às vezes deixa até de fazer algumas situações de trabalho, Depressão. depressão. O doutor Felipe Félix falou na vez passada de cansaço auditivo, né? Isso, porque é um esforço auditivo muito grande. Quantos pacientes eu recebi, vocês devem ter recebido também, que depois que colocou o aparelho, falou, nossa, eu me sinto tão menos cansado agora. Muito, acontece muito, porque o esforço auditivo é muito grande. Mas, além de tudo isso que causa, ainda tem 13 anos de privação sensorial. E aí explico o que acontece lá, naqueles neurôniozinhos que funcionavam bem e por conta, talvez, da idade, né, que é a presbiacusia, né, deteriorização das células ciliadas no processo do envelhecimento, mas ele demora, ele está privado de uma audição normal por 13 anos. O que acontece lá em cima com as Isso. habilidades auditivas? O cérebro deixa de receber essas informações auditivas. A gente vai ter uma pior... Aí é como eu falei, é uma palavra forte, mas é como se atrofiasse mesmo. Ele começa... Então, tem a plasticidade cerebral, certo? Então, ele deixa de receber, o cérebro ele cria uma outra forma de funcionamento. Então, ele funciona de uma forma com a audição normal, com a perda ele cria uma outra forma. E aí, no paciente idoso, o que acontece? É um problema para as habilidades auditivas, mas também para as habilidades cognitivas. Memória,
atenção, tomada de decisão, muitas vezes. Que está super relacionado. Até Está se confunde, né? completamente relacionado. Teve uma fala sua que você fala, não, isso que você está falando não é processamento auditivo, é cognitivo. Então, assim, tem uma relação muito direta. Exatamente. E aí entra as pesquisas que Isso. cruzam sobre o Alzheimer, o Isso, Parkinson, as exatamente. doenças demenciais. Exatamente. Então, a gente já sabia disso, mas o primeiro estudo a respeito disso foi em 2016, em alguma universidade dos Estados Unidos, relacionando perda de audição com questões cognitivas. Uhum. Então, tem a perda de audição, a chance de ter algum quadro de demência é muito grande. E aí depende do grau da perda. Então, se tem uma perda leve, tem mais chance. Se tem uma perda moderada, mais chance. E assim por diante. Sucessivamente. Mas mesmo com uma perda leve, já tem uma chance muito grande de ter questões cognitivas. Uhum. Então, a gente piora habilidades auditivas, mas a gente piora habilidades cognitivas. Se isola. E aí, o que acontece? O paciente que chegou lá para adaptar aparelho auditivo, ele pode ter 3 anos de perda de audição. Na hora que a gente coloca o aparelho, por mais que a gente faça um processo gradual de amplificação, eu sempre faço, vocês também, sempre É mais fazem idoso, né? um aumento gradual do ganho. À medida que vai se adaptando, a gente vai fazendo um aumento gradual. A gente sabe que o período de adaptação, a inicial são as 3 primeiras semanas. A adaptação completa demora de 6 a 12 semanas. Por isso que o teste de prótese auditiva não está só voltado para tecnologia. Porque, às vezes, o paciente chega lá, eu vou fazer o teste de prótese. E a grande maioria fala, olha, 3, 4 dias para o teste. A gente até lá trabalha sem um período concreto. A gente fala, olha, 15 Nossa, já tive dias, paciente um que mês. vocês ficaram testando 3 meses. Porque faz parte, É. né? E não chegamos à conclusão Não que nem- não, E Não ia não usar vai aparelho. não ser. ia usar aparelho. E não vai ser em 3 meses, às vezes, né? Vai ser, os estudos mostram que em 6 meses a 2 anos. Então, a Não, gente... isso daí é o período de adaptação. A É o gente deixou o período paciente em teste, esse que eu tô falando, foi um teste para Sim. ver se ele Não, tinha sim, mas a adaptação completa demora de 6 a 12 semanas. Tem essa variação tão grande por causa do tempo de privação. Se você tem mais privação, Quanto você mais demora mais tempo, tempo. Se você tem menos privação, você demora menos tempo. Mas isso é importante, porque o aparelho auditivo não é milagroso. Não, Não. basta amplificar. Então, às vezes, o otorrino ou o paciente ou a família chega achando que, olha, eu estou fazendo o teste, eu já tenho que adorar o aparelho. Não, às vezes você pode botar a melhor tecnologia, que o que a tecnologia é, a grande maioria? São filtros de ruído, enfim, que vão trazer Programas automáticos. programas automáticos que vão trabalhar em cima de um conforto para o paciente. O que é esse conforto? Nada mais é do que trabalhando, são estratégias tecnológicas para ajudar essa privação que ele teve nesse período de privação. E aí o aparelho, ele dá conta da audição periférica. Periférica e a central. Então, Central. assim, esse teste, ele Gente, não caiu uma ficha aqui agora. é... Agora caiu uma ficha aqui, gente, produção. Mas Nossa, é. é verdade. Mas É e isso que aí, a gente tem que informar. Gente, o aparelho é só para resolver um problema da cóclea, da sua antena. E aí- Temos outro problema para resolver lá em cima. Não, e mesmo assim, Essa- né, a gente coloca aparelho Gente, caiu uma às vezes, ficha. e aí vem o familiar atrás testar, né? E fala baixinho. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Aí, ó, tá vendo? Não tá ouvindo. Pode aumentar. Não, Não faça isso. Então, a gente com o aparelho, a gente vai garantir a audição periférica. É claro que a tecnologia acaba influenciando. Também não adianta um paciente, porque hoje a gente escolhe tecnologia mais pelo estilo de vida do paciente do que qualquer outra coisa. Uhum. Por quê? O aparelho ele acaba mudando automaticamente a partir dos ambientes que o paciente está. Então, se é um paciente que fica mais em casa, assistindo televisão, ele pode ter um aparelho super sofisticado, mas ele vai ativar poucos recursos. se ele tiver dinheiro no banco, Tudo bem. vale a pena. Vai ter mais qualidade, ok, mas Mas se a gente tiver que otimizar para aquele paciente, então
estudar bem e escolher bem o aparelho, com critério, com ética, né? Aquele aparelho para aquele paciente vai fazer toda a diferença. Isso. Agora, se é um paciente, um executivo, vive viajando, várias reuniões, falando em várias línguas. Teleconferência Isso. para tudo quanto é Aí tem lado. um aparelho mais básico. E aí fala, ele não está tão bem adaptado. Vamos para o treinamento? Tudo bem, a gente pode ir para o treinamento, mas será que não está faltando tecnologia? Então tem os Recurso, dois né? lados. Sim. Né? E por isso que é importante você confiar no profissional que Claro. você escolheu. Porque é muito ruim quando, às vezes, o paciente desconfia, né, do que você está oferecendo. Eu contei no café da manhã, até falei que eu não ia dar spoiler, né, para ficar mais natural. Tenho 2 casos para contar, mas assim, eu atendi uma menina, uma engenheira novinha que estava entrando na faculdade, e aí veio o pedido médico, assim, teste auditivo com tecnologia básica. E aí eu peguei aquilo e falei assim, ué, mas por que o médico pediu tecnologia básica? Ah, não, porque ele disse que eu sou nova e que eu não preciso de tecnologia. Aí eu, assim, então, deixa eu te explicar o que é tecnologia. Ao contrário, você descobriu a sua perda auditiva, que ela tinha uma perda auditiva em 40 dB, coitada, só veio descobrir lá para os seus 22 anos, sobreviveu, sabe lá como, foi uma criança que teve diversas dificuldades, né, na escola, até passou num concurso da Eletrobras, se eu não me engano, mas assim, num concurso bacana, em que ela veio nos procurar, porque ela fazia muita reunião, e muita gente falando ao mesmo tempo, ela não conseguia pegar informação, igual você contou Ai, gente, aqui. vocês estão me deixando mais nervosa agora. E Vamos aí- para consultório, nada de almoçar. A gente vai lá pro consultório agora, Vamos vocês vão fazer direto. exame direto. Eu também estou ansiosa já. Eu vou dar um retorno. No próximo episódio, episódio 4, eu conto como é que é a minha audiometria. Vou projetar a Está audiometria. minha audição. E aí eu expliquei pra ela, olha, ao contrário, você tem namorado? Tenho. Você vai à festa? Adoro festa. Adoro boate. Cinema. Que tinha acabado de passar num concurso. Engenheiro. Eu falei, olha só, você vai testar a melhor tecnologia. E, assim, eu vou facilitar para você, eu vou conversar, traz os seus parentes aqui, mas você vai experimentar a melhor tecnologia e depois a Claro. gente conversa. E não deu outra. Ela adquiriu a melhor e mais alta tecnologia e no final ela agradeceu. Ah, Isabela, obrigado. Porque, assim, se fosse numa de desconfiar e não acreditar no que eu estava falando, ela iria Ia cair perder, naquela né? coisa. Ah, doutora, eu estou usando o aparelho, mas tem muito lugar que eu ainda tenho dificuldade de entender. Sim. E aí cai naquela famosa frase que a gente escuta. Ah, eu escuto, mas ainda não Não entendo entendo. tão bem. Ou Mas aí, comprei o nesse aparelho, não caso, gosto e deixo na É. gaveta. Também não é É opção também. diferente. Ah, minha avó de 95 anos, Só que fica em só casa. fica mais em casa, vai na padaria, Mas ela volta. usa, a melhor tecnologia. Mas é minha avó, né? Bom, mas Vovó. aí, nesse caso, você fez uma boa indicação, uma boa prescrição, um bom ajuste. O que está faltando, então, nesse caso, é o treinamento, né? Aí casa Exatamente. tudo direitinho. Aí ele tem uma tecnologia adequada. Lembrando que a tecnologia adequada depende do paciente. É do paciente, tá? Então, não é que ele não tem o topo da tecnologia, ele não está com a tecnologia adequada. Não, o paciente, aquele específico, está com a tecnologia adequada para ele. A gente fez todas as medidas para ver que essa audição periférica está dentro do que ele precisa. Então, todas as medidas dentro da orelha para avaliar o ganho, para ver se a informação de fala está chegando no quanto ele precisa. Uhum. Aí passou durante todo o processo de adaptação e ele continua com queixas. E aí? E aí? Aí ele fala, ai, olha, eu vou num restaurante com a minha esposa e mesmo assim, com o aparelho, tem um burburinho das pessoas falando, eu não consigo entender o que ela fala, eu não entendo o garçom. Ou eu tenho uma reunião, essa reunião tem 4, 5 pessoas, eu acabo perdendo quando eles falam ao mesmo tempo. Aí a gente pode pensar em avaliar as habilidades auditivas, aí a gente pode começar a pensar. Então, assim, recapitulando, esse paciente
Ele fez uma avaliação auditiva, Boa. está ok, com um profissional sério, correto. Ele verificou o ajuste do aparelho, o ajuste está com uma amplificação correta, chegando no alvo. O aparelho foi bem indicado para ele para aquela necessidade dele. Já passou o tempo necessário, sei lá, os 6 meses, 8 meses, o time certo Do de tempo. estimular as vias auditivas, mas mesmo assim ele tem queixo. Exatamente. E aí, por isso que não é só comprar o aparelho e tchau, nunca mais quero te ver. Ele precisa ter um acompanhamento periódico com esse profissional que Perfeito. Porque tem alguns profissionais que já pensam em treinamento auditivo logo que colocam o aparelho. Ah, Calma. Cada um tem uma forma de pensar diferente. Tem algumas pessoas que começam a fazer o treinamento para passar um processo de adaptação mais tranquilo, porque já começa a trabalhar essas habilidades. Tem. Na prática, isso não funciona. A gente sabe que precisa passar o período de adaptação, porque já é tudo novo, né? Então, espera passar o período de adaptação, porque tem pacientes, e eu diria que nos adultos, a grande maioria deles, vão ficar bem só passando o período de adaptação com um aparelho auditivo Porque adequado. a própria rotina já vai estar fazendo treinamento Exatamente, auditivo. O paciente ele perfeito. vai estar exposto a novos estímulos, até né? espontaneamente ele pode se reabilitando Sim. e ajustar. A grande maioria Chegar a se um reabilita. Uhum. Qual é a hora certa de indicar o treinamento auditivo? Assim, na minha opinião, eu não sei na de vocês, é passando por todos esses períodos e Isso. dando um tempo suficiente para a gente seguramente falar, olha, no seu caso, está na hora de agora a gente fazer uma avaliação e verificar se a gente Isso, precisa trabalhar suas habilidades. A gente conversa tanto a respeito disso que eu escuto você falando, parece eu falando. Mas é um pinho. Você tá orgulhosa de mim, Érica? Porque Parece foi eu você que falando, me gente. ensinou. Eu falo, nossa, não preciso nem falar, ela já falou direitinho. Você tá Olha, orgulhosa, nada. viu? Olha, agora você me tirou uma dúvida também, porque eu achei que teria sim que ser quase que um processo casado, adaptação e treinamento. Tem quem faça. Tem quem faça, mas não depois tem de muitos muitos. estudos, muita experiência, muitos pacientes, não Quando precisa. a queixa continua, que Porque a gente faz a indicação. Adulto, a chance de precisar fazer um treinamento auditivo, ele é muito menor do que não precisar. Nos idosos, 70% pode apresentar alguma alteração no processamento. Alteração não, alguma questão aí no processamento auditivo. E por quê? Porque o idoso procurou a adaptação mais tarde, teve mais tempo de privação. Sim, É, o que mais vê, né? É porque também o cérebro já não está funcionando como isso. de um Não, e outra adulto coisa jovem. que eu faço essa analogia, por exemplo, a gente tem vários tipos de pessoas, né, de vidas. Então, teve pessoas que foram saudáveis, um vida. estilo de vida, sempre praticou exercício, uma dieta adequada. Agora, tem pessoas que abusa de cigarro, uma série de outras questões de saúde, não faz atividade física, então são dois córtex auditivos totalmente diferentes e a mesma perda. E Daniela, tem isso também. O lugar da lesão auditiva, né? Células ciliadas externas funciona de um jeito, células ciliadas internas funciona verdade. de outro jeito. Então, mas a gente falando mesmo dos idosos, 70%, 30% não precisa, gente. 30% é um número grande. É bastante gente, né? E aí a gente vai treinar quem não precisa treinar? Tudo bem, estímulo nunca é demais. A gente sabe que estímulo nunca é demais. Mas o treinamento auditivo é algo que precisa de empenho do paciente. Às vezes da família que leva o paciente. Isso. Precisa de motivação. Precisa fazer em casa. É a mesma... Nisso é igual nas crianças. Precisa fazer as atividades em casa. Se não faz as atividades em casa, adianta ou adianta muito pouco. E nos idosos e nos adultos também, a gente vai trabalhar habilidade no treinamento, a gente vai trabalhar habilidades auditivas e cognitivas. Hoje, estudos recentes mostram que fazer um treinamento integrado de habilidades auditivas e cognitivas, a gente chega num melhor resultado. Então, habilidades cognitivas, lembrando, memória e atenção. Claro, tem controle inibitório,
tem atenção, mas o mais importante é memória e atenção. Então, a gente fazendo esse treinamento integrado no adulto e no idoso, a gente chega em resultados muito melhores. E me fala um pouquinho sobre os aplicativos que existem hoje no mercado, que a gente, tecnologicamente, a gente está numa era que deu um boom, né? Muitos estudos também voltados para a questão do processamento auditivo, inclusive até seu doutorado foi sobre isso. Como nós que trabalhamos com adaptação de prótese auditiva, mas que a gente pode acompanhar esse paciente treinando, mas às vezes não precisa treinar semanalmente junto com a gente, e o que existe no mercado que a gente pode indicar. E o paciente pode baixar de uma forma simples e trabalhar em casa. O ideal sempre é o acompanhamento de um profissional, né? Eu já... Não, ele está sendo acompanhado por quem adaptou. Está perto. Isso. Para crianças, tem muita possibilidade de aplicativos, de jogos, tem tudo cara lúdica, tem layout infantilizado, assuntos infantilizados, e isso dá motivação para a criança, porque tudo tem cara de joguinho, sabe? Ainda mais uma telinha, né? Isso, exatamente. Eles vão ganhando. Eles vão ganhando pontos. Isso. É muito legal. Funciona como jogo de videogame mesmo. Principalmente se a gente pensa no treinamento auditivo, quando a gente trabalha com treinamento auditivo, como que a gente tem que fazer? Precisa ter desafio, mas não pode ser impossível. Então, funciona meio como jogo de videogame, e é numérico. Se o paciente fica entre 30% a 70% de acertos, continua no mesmo grau de dificuldade. Se acerta mais do que 70%, fica mais difícil. Se erra mais do que 70%, fica mais fácil. Então, todo treinamento auditivo tem que funcionar assim, para adultos e crianças. Só que a maior parte das plataformas é voltado para o público infantil. Aí, para trabalhar com adulto, a gente precisava fazer muito adaptação dessas plataformas mais infantis, com assuntos mais infantis e um layout também muito infantil. Foi aí que veio o meu doutorado, né? Porque na minha prática mesmo clínica, eu sentia falta de algo que tivesse um layout mais para o público mais velho e assuntos mais para o público mais velho, porque ficava muito aquelas histórias, tipo a Dona Baratinha, sabe? Coisas assim. E aí o adulto, o idoso, falava assim, então, a gente vai falar da Dona Baratinha, sabe? Não prende, né? Não prende, atenção. Né? Não motiva. Ou como que é? O velho e o velho, o menino e o burrinho. Para criança é ótimo. O adulto ficava tipo, é isso mesmo que a gente vai falar? Então, no meu doutorado, pensando no treinamento auditivo e cognitivo, eu desenvolvi uma plataforma voltada para esse público. Então, o layout é para o público adulto. Dá para fazer com crianças também. A partir de 12, 13 anos, já dá para fazer, mas não tem cara de jogo. Então, são atividades, o layout mais para esse público e os assuntos também para esse grupo. E aí eu escolhi, tem muitos textos, então, para a gente conseguir trabalhar memória, melhorar a atenção, trabalhar a atenção, a não parte tem cognitiva. só isso, exatamente. Então, não tem só palavras ou não palavras, então tem muito texto também. E aí, para esses textos, eu que fiz esses textos, mas eu fiz esses textos pensando o que meus pacientes tinham mais interesse. Então, os textos falam de países, fala de culinária e fala de música. Então, tem vários textos para a gente trabalhar todas essas habilidades e está voltado para esse público. Então, ele também vai mudar, o grau de dificuldade vai da relação sinal-ruído. O que é relação sinal-ruído? Tem a informação principal e o ruído vai aumentando ou diminuindo a partir dos acertos e erros. Que são as maiores queixas dos pacientes, né? Eu entendo, eu escuto, mas eu não entendo. Não entende porque, é muito barulho, esse aparelho faz muito barulho. E aí a gente sempre explica, olha, não é o aparelho que faz barulho, é o ambiente que tem barulho, que antes você estava privado do barulho. E agora está causando uma confusão lá em cima que você não consegue
reter a atenção e captar a informação, né? Isso. E é claro que o TAC, o nome do treinamento, é treino de habilidades auditivas e cognitivas. Não é para ele ser trabalhado sozinho. Sim. Então, não vai trabalhar só com ele. Ele é mais ferramenta, né? mais uma ferramenta para a gente trabalhar com esse público aí dos adultos e idosos. Mas esse treinamento é para fazer na terapia ou o paciente faz em casa? Tanto Pode, faz. sim, Ambos. pode fazer na terapia, porque aí as atividades são 13 atividades diferentes, pensando em todas as habilidades auditivas e cognitivas, de memória e atenção. Então, tem essas 13 atividades que pode fazer em terapia, mas também tem algumas sessões pré-determinadas que o paciente pode fazer em casa. Então, tem uma sequência de 7 atividades que o paciente pode fazer em casa e, a partir dos acertos e erros, vai mudando automaticamente. E aí Então, é ele com consegue fone, fazer não, com fone. Aí, lembrando que a gente pode usar nos pacientes de aparelho, a gente pode usar o fone, pode usar a Aparelho. conectividade dos aparelhos via Bluetooth. É. O que é a conectividade para quem não é usuário de aparelho auditivo ou tem um aparelho auditivo que não tem a conectividade? Hoje em dia, bastantes empresas, né? A maioria das empresas, elas oferecem tecnologia com conectividade, que o som que vai sair do celular ou do iPad, do tablet, vai direto para o aparelho auditivo. Então, o aparelho auditivo, ele é um faz fone o Bluetooth. papel por É um fone fone de Bluetooth. Bluetooth. Fone Bluetooth. Então, a pessoa vai assinar esse aplicativo em que ela vai ter a possibilidade de fazer esse treinamento auditivo direto ou do aparelho auditivo dela, e se for, no caso de uma pessoa normal ouvinte, vai usar o fone de ouvido. Exatamente. E se não tem a conectividade, aí vai usar um fone parecido com esse em cima do aparelho. Lembrando que treinamento auditivo em usuários de aparelho precisa ser feito com o aparelho. Não pode fazer o treinamento sem aparelho, senão não recebe. A primeira, a critério, condição básica, que é ter a Isso. periferia Exatamente. reabilitada. Se o Isso. seu aparelho não tiver Conectividade, conectividade, aí tem que colocar não, dá para colocar o fone Em em cima cima. do aparelho. Um fone como esse dá para Dá pôr pra sem colocar, né? microfonia. por isso que a Érica falou que ele precisa estar sendo acompanhado por um profissional, pra orientar, porque né? ele tem que orientar. Ele vai dar a continuidade desse tratamento em casa, Isso. mas a orientação é necessária. Eu acho que assim, para a gente finalizar, eu queria muito contar uma história que eu acho que vai fechar bem, assim. Um caso que apareceu lá no nosso centro auditivo da Rede Áudio. Chegou uma paciente encaminhada por um médico que já tinha solicitado que essa paciente já tivesse voltado no lugar que ela adquiriu o aparelho, e aí não deram jeito. Ela passou por umas 3, 4 unidades que comercializava essa marca dela. E ninguém resolvia o problema da senhora. Até que agendaram, chegou a senhora com um acompanhante, né? A idade de ser a filha dela. E aí eu olhei e falei, é sua filha? Ela, não, olha, você vai se assustar, mas eu sou a fonoaudióloga dela. Aí eu, muito prazer, tudo bem, mas assim, nada corriqueiro, né? Me assustei, assim, ela riu, ela falou, olha, eu sei que você tá assustada, mas eu tô muito envolvida na questão da dona tal, da senhora tal, vou nomear, assim, Maria, da dona Maria, não é a Maria, mas nome fictício, da dona Maria, mas ela está fazendo uma fonoterapia comigo, eu estou trabalhando com ela as questões cognitivas, mas eu estou muito preocupada, porque ela não está tendo uma evolução, até mesmo nas habilidades auditivas dela. E aí a fono se apresentou, explicou que trabalhava muito com terapia voltada para criança, com implante coclear, e ela estava com muita dúvida, estava angustiada. E aí ela falou, você precisa dar um jeito nesse aparelho. Aí eu falei, tá, deixa eu ver o aparelho. Enfim, uma miscelângela. Tudo errado, porque a queixa da paciente era plenitude auricular. Ela tinha uma perda, assim, moderada em
60, uma perda considerável. Então, como ela tinha essa queixa de plenitude auricular, que era a sensação de ouvido tampado, os lugares que ela voltava para reclamar iam ventilando essa orelha. O que é ventilar? Colocava uma oliva aberta para trazer uma sensação de alívio, só que quando se seleciona essa oliva aberta com buraquinho, você perde ganho. E a pessoa, ela precisa de ganho, né? A gente só indica essa oliva aberta quando tem os graves preservados. E aí, assim, só de olhar o aparelho e olhar para aquela audiometria, eu falei, não tá legal. Aí, quando eu fui analisar a audiometria, uma perda condutiva de um lado, sensório neural da outra, em que não estava mascarada, eu falei, para tudo. Vamos começar do início. E aí eu coloquei ela na cabine, fiz uma audiometria. Essa perda que estava como condutiva não era condutiva. As duas eram necessoriais, não tinha uma perda em rampa. As duas desceram. Enfim. E aí tudo errado. Né? Tudo errado. Troquei a oliva, né? Fechei essa orelha. E aí, na hora, enfim, ajustei o aparelho, verifiquei, fiz o mapeamento de fala, que é para ver se atingiu o alvo. E a paciente, na hora, começou a chorar. Não acredito, eu passei minha pandemia toda enlouquecida. O otorrino não sabia mais o que fazer, encaminhou para essa fonoterapia, a fono dela, que estava lá presente com ela, e ela não estava tendo evolução. E aí foi muito bacana, assim, até a fono foi querida e pediu assim, me explica, eu quero entender o que é o mapeamento de fala. E aí eu expliquei, olha, não é só o mapeamento de fala, é a expertise que esse profissional precisa entender, que a queixa da plenitude auricular não necessariamente é para abrir essa orelha com uma oliva aberta. Enfim, consertei tudo, e aí a fono virou e falou assim, caramba, agora a minha terapia vai resolver, vai fazer efeito. Eu falei, sim, por isso que a gente precisa estar muito ligado. Porque ela mesma falou na frente da paciente, caramba, a gente ficou 1 ano trabalhando, não é que jogou fora essa terapia. Claro que não, porque ela mesma trabalhou toda a parte cognitiva da senhora, que, enfim. Mas as habilidades auditivas e a queixa dela eu uso esse aparelho me incomoda, eu não entendo o que estão falando. Era um aparelho bom, né? Tinha tecnologia. Era um aparelho bom, tinha tecnologia. Então, assim, muito sério, né? Antes da gente apontar e dizer que é um problema de processamento auditivo, a gente tem que ter muita certeza do que foi feito previamente. Na periferia, né? Exatamente. Mas, gente, acho que a produção aqui já tá falando que o tempo tá acabando. Então, é uma pena, porque passou assim. Foi muito bom, Érica. Érica, eu vou aproveitar, pegar a palavra aqui para agradecer. Agradecer a sua disponibilidade de ter vindo, né? Seu carinho aqui com a gente. Agradecer em nome da nossa audiência, que eu tenho certeza que vai ser realmente muito elucidativo, tá? Então, muito obrigada. Agora passa a palavra para as meninas e depois você. Então, a gente só tem a agradecer, foi muito bom até pra gente que trabalha com isso, a gente tirou um monte de dúvidas, as dúvidas dos nossos pacientes também a gente conseguiu e vai conseguir sanar mais. Muito obrigada mesmo por ter vindo de São Paulo, só pra gente gravar esse podcast, foi maravilhoso, muito obrigada. Eu te agradeci, eu sou suspeita, né, eu sou fã dessa minha amiga e eu tô muito feliz, assim, com o projeto Escutar. Eu acho que movimentos como esse são necessários, né, para trazer informação para a população, para os nossos colegas da área, mostrar a importância da interdisciplinaridade, né, e agradecer do fundo do coração que você teve muito carinho de vir aqui. Obrigada, gente. Eu acho que movimentos como esses são muito necessários mesmo, né? E eu acho que trazer todas essas informações para diversos públicos, né? Porque a gente acaba pegando os leigos, mas também acaba pegando os profissionais. E acho que é muito importante, é muito legal vocês tomarem a frente disso e estar investindo aí nesse projeto. Tchim, vamos brindar aqui. Então, canequinha aqui, bora pro almoço. Não, para áudio da Daniela. E já sinta-se convidada pro próximo. Quando quiser voltar, você só avisa que a gente reserva tudo aqui. Gente, um beijo. Beijo. Até o episódio 4.